que revela os segredos de todas as pessoas da minha escola. Eu só queria me vingar das meninas que estavam fazendo bullying comigo, mas isso acabou saindo do meu controle. Vamos começar recapitulando alguns fatos. Eu tinha 15 anos, usava aparelho e tinha o rosto cheio de espinhas horríveis. Nada demais, né? Mas as meninas mais velhas e mais populares estavam sempre me zoando por causa disso. Até riam de mim quando eu passava perto delas na escola. E isso me magoava, pois elas eram bonitas e eram admiradas por todos. Eu contei o que estava acontecendo para minha irmã mais velha, a Ashley. Nós frequentávamos a mesma escola e ela disse para eu não me preocupar, pois essas garotas tinham segredos bizarros e só me zoavam assim porque eram inseguras. Ela me contou todos esses segredos. Uma vez, uma das meninas fez um vídeo super estranho de si mesma fazendo cover de uma música e foi um desastre tão grande que ela acabou deletando ele. Porém, algumas pessoas, inclusive minha irmã, ainda tinham o vídeo guardado. Era estranho, mas não tão ruim assim. Outra menina, por outro lado, parecia estar sempre mentindo sobre si mesma. Tipo, ela dizia que seu cabelo era naturalmente ruivo, mas não era. Dizia que seus pais eram ricos, mas na verdade não eram. E ela inventava todas essas histórias loucas sobre sua vida, quando na realidade tinha uma vida comum. Uma vez, ela até inventou que um homem a assaltou e que ela saiu correndo e descreveu tudo em detalhes. Porém, era 100% mentira. Minha irmã e eu estávamos assistindo a um programa antigo chamado Gossip Girl, onde uma menina cria um blog anônimo e revela fofocas e verdades terríveis sobre outros personagens. Então, claro, eu quis fazer com que a vida imitasse a arte. Criei um blog anônimo onde fazia diversas postagens sobre essas meninas. Eu as descrevia de um jeito maldoso e sarcástico, e até encontrei o vídeo infame da garota cantando. O compartilhei na página do Facebook da nossa escola e os resultados foram gloriosos. Parece que muita gente detestava aquelas meninas, pois elas eram muito convencidas, e era maravilhoso ver como cada pessoa reagia. Agora todos cochichavam e riam delas, não de mim. E quanto às garotas, elas estavam morrendo de raiva. Eu me senti como uma heroína. Agora a coisa certa seria largar esse blog o quanto antes. Mas eu queria mais. Além do mais, outros alunos começaram a me enviar mensagens com segredos de outras pessoas. Então mantive o blog e comecei a postar coisas sobre pessoas que mereciam ser expostas. Mesmo assim, eu andava pela escola como se fosse uma rainha, sem que ninguém desconfiasse de que o blog era meu. Pouco tempo depois, eu comecei a postar qualquer babado, até mesmo de pessoas que não mereciam ser expostas ou mal faladas na escola. Consequentemente, a popularidade do meu blog aumentou, então aquilo estava afetando muito mais as pessoas do que quando comecei. A maioria das fofocas eram inocentes, porém de vez em quando eu expunha relacionamentos secretos que algumas pessoas tinham, e justamente esses posts eram os mais populares, mas acabavam com a reputação de pessoas boas. Eu já não era mais uma heroína, e sim uma vilã, e as consequências finalmente chegaram. Recebi uma mensagem que dizia: "Eu sei quem você é." Fiquei apavorada e comecei a olhar ao meu redor, tentando encontrar alguém que estivesse olhando para mim de forma diferente. Eu estava ficando paranoica e tinha certeza de que muita gente estava olhando para mim de um jeito esquisito. Além disso, os professores finalmente haviam descoberto meu blog. Eu até pensei em fazer um post sobre eu mesma para excluir qualquer desconfiança, mas não deu tempo, porque outra coisa aconteceu. Mais tarde, naquela noite, quando eu estava em casa, alguém jogou uma pedra na minha janela e a quebrou. Meus pais ficaram loucos, pensando que era algum ato de vandalismo. Mas eu sabia que não era isso. E minha irmã também percebeu o que estava acontecendo. Ela entrou no meu quarto e perguntou se eu era a fofoqueira e se aquela pedrada tinha vindo de alguém que estava querendo se vingar. Eu sabia que não podia mentir, então disse sim. Ashley disse que eu tinha que parar imediatamente de escrever nesse blog e contar tudo para nossos pais. Eu prometi a ela que pararia com o blog, mas que não queria contar para meu pai e minha mãe. Mas ela disse que se eu não contasse, ela contaria. Então cedi e contei tudo. Eles ficaram furiosos e me colocaram de castigo, limitando meu acesso à internet. Com isso, pensei que tudo tinha se resolvido, mas estava enganada. Uma semana após eu encerrar minha carreira, meu colega de turma Joe se aproximou de mim com um sorriso e disse: "Que bom que você parou de fazer aquilo." Eu fiquei em choque. Eu perguntei como ele tinha ficado sabendo, e
E ele riu dizendo: eu não sabia, só estava observando você e vi que você mudou depois que esse blog surgiu. Então mandei uma mensagem para ver como seria sua reação e você mudou totalmente depois de recebê-la. Eu fiquei impressionada e depois perguntei a ele: mas por que você jogou uma pedra na minha janela? Ele ficou confuso e disse: eu não fiz isso. Então, quem tinha feito? A verdade veio à tona dentro de pouco tempo. Aquelas duas garotas populares postaram um textão revelando a identidade da fofoqueira. Só que elas disseram que tinha sido a Ashley, minha irmã. Elas pensaram em quem poderia saber sobre os segredos delas com tantos detalhes e provavelmente se voltaram uma contra a outra, só que depois perceberam que a minha irmã sabia sobre eles e que ela gostava do programa Gossip Girl. Eram elas, ou talvez seus namorados, que jogaram uma pedra na janela da nossa casa. Ashley não negou, pois estava tentando me proteger. Ela assumiu a culpa e estava enfrentando uma suspensão e o ódio da escola inteira. Eu estava com medo e, além disso, senti vergonha por minhas ações terem prejudicado minha irmã. E tudo isso por eu me sentir insegura com minhas espinhas e aparelho. Eu tinha que consertar tudo. Então, fiz um post revelando que, na verdade, quem tinha criado o blog era eu. Procurei minha professora e também contei a verdade para ela. Sim, as pessoas passaram a me odiar. E eu tive diversos problemas por causa disso. As meninas populares continuaram a fazer bullying comigo e quase todos da turma pararam de falar comigo. Mas duas pessoas ficaram do meu lado. Ashley estava super orgulhosa de mim e disse que eu tinha feito a coisa certa e que tinha orgulho de me ter como irmã. E a segunda pessoa, por incrível que pareça, foi o Joe. Por algum motivo, ele não ficou bravo comigo por causa do blog. Foi bastante compreensivo e disse que se divertiu tentando descobrir quem era o autor das fofocas. E agora nós somos amigos. Eu tirei o aparelho há pouco tempo e as pessoas esqueceram do que eu tinha feito com o passar do tempo. Agora estou tentando focar na minha autoestima, pois enquanto eu trabalhava no blog, percebi que existem muitas pessoas que enfrentam os mesmos problemas que eu, como espinhas e coisas do tipo. Não era grande coisa, eu é que estava com medo e com vergonha de mim mesma. Isso me motivou a fazer coisas ruins, pois estava tentando me vingar, ao invés de me aceitar como sou. Bem, pelo menos foi divertido. Curta essa história se você achou interessante e se pensa que eu mereci tudo o que aconteceu comigo no fim das contas. Não se esqueça